Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Telefonia, VoIP e Redes. No vídeo de hoje eu vou apresentar a eletrônica que eu vou usar na máquina para impressão 3D. Aqui já tem alguns componentes, né? Mas antes de começar a explicar sobre essa placa, sobre os drives e o display LCD, eu quero falar de uma correção importante no projeto, que o projeto inclusive está atrasado porque eu tive que fazer essa correção. Aqui eu salvei algumas fotos que eu tirei, porque o projeto ainda não está finalizado, a correção ainda não está finalizada, mas aí eu já tirei umas fotos aqui da correção. Essa correção é no eixo X, Y, XZ, na verdade. Z para cima para baixo, X direita e esquerda. Aqui é como está agora depois da correção. No vídeo anterior da montagem dá para perceber que aqui eu tinha colocado esse motor que movimenta o eixo Z, ele estava centralizado, e com esse motor centralizado eu perco uma característica importante da máquina, que é deixar ela com fundo livre, né, sem base, deixar a base livre, deixar essa área aqui toda livre para poder tirar, colocar o objeto que eu for desenhar, no caso usando fresa ou usando laser. E quando eu for usar para imprimir, eu coloco uma base aqui, a mesa, né, a mesa de impressão, eu deixo ela externa, eu só coloco aqui, nivelo corretamente e aí eu consigo usar a máquina com o propósito dela, que é ser uma máquina multifuncional para usar com as três funções. Aí aqui eu estou colocando o motor na lateral, esse motor ele ficou rente com o fim de curso que estava aqui, né? Eu não perdi a área útil manteve a mesma que eu tinha com o motor centralizado, e aqui eu estou só com esse ainda. Eu vou ter que colocar colocar um outro motor aqui, ou só colocar uma barra roscada e fazer uma ligação de uma polia aqui com correia para ele subir e descer sem dar desnível, né? Porque aqui o motor puxando de um lado só, pode ser que ele fique com algum desnível desse lado. Esse lado vai ficar pesando para puxar para baixo, vai dar desnível. Então essa é a correção que eu queria mostrar aqui, como que ficou na parte da frente, né, onde eu vou prender o bico de impressão, prender a micro retífica ou prender o laser. Vai ser nessa parte, e aqui vai ficar tudo, essa área toda livre. Aqui já estou com a placa aqui, né, que eu coloquei para fazer os testes do movimento dos eixos. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre essa placa agora. Aqui tem outra foto, né, o tanto que esse eixo levanta. Também eu reduzi essa área aqui, essa peça ela estava presa mais em cima, aí eu estava perdendo área útil também no eixo Z, pelo tamanho da peça ser muito grande aqui. Ele chegava em cima aqui muito rápido, e o movimento da peça, o movimento da ferramenta aqui ficava pequeno. Aqui eu reduzi ele, o motor eu mantive aqui alinhado, eu reduzi essa peça também, aí ficou mais compacta. Também tirei um pouco de peso, né, que as madeiras, como eu reduzi, eu serrei um pedacinho dessa aqui, acho que questão de 2 milímetros aqui, mais 2 milímetros embaixo, e com isso eu consegui reduzir um pouco de peso nessa estrutura do eixo Z. Então essa correção importante que eu queria deixar para vocês. Lembrando que essa correção eu tive que fazer porque esse projeto ele não foi desenhado anteriormente. Esse projeto eu fiz tirando as ideias da minha cabeça, imaginando assim vai ficar bom, tal, eu vou fazer assim. E aí ocorreu esse deslize de colocar o motor centralizado, e eu perdi a característica do fundo livre. Lembrando que é bom sempre projetar antes, né? Você desenhar todas as peças, todos os movimentos. Para quem pode ter um software de CAD conseguir desenhar, é excelente fazer isso, mas eu, como estava ansioso para fazer, acabei tendo a ideia do projeto, falei eu vou fazer desse jeito, e comecei a fazer. E no meio na hora de começar os testes, colocava a eletrônica e fazer os testes, aí surgiu esse empecilho aí, eu tive que corrigir. Bom, mas é isso, já está explicado agora. Deixa eu ver se tem uma foto aqui como que estava antes. Aqui dá para ver sim, aqui o eixo estava centralizado, e eu tinha essa madeira aqui. Quando o eixo Z ele se movimenta,
para frente, o eixo Y se movimenta para frente, essa peça vai junto e tampa o fundo da máquina, acaba deixando a máquina tirando a característica do fundo livre. Aqui é o tamanho da peça também, dá para perceber que está bem maior, é a parte que eu reduzi na outra foto anterior. E então é isso, em relação à estrutura, é isso que eu tinha para mostrar, a estrutura que eu corrigi. E aqui tá a placa, né, a foto da placa, a minha Big Tree Tech SKR Pro versão 1.2, que esse modelo de placa ele tem várias versões e eu estou usando essa 1.2. Na documentação que eles enviam nos manuais, ele vem para documentação 1.1, versão 1.1. Versão 1.1 porque essa atualização foi feita recente, acho que no mês de junho que eles atualizaram para a versão 1.2. Aí eles não criaram ainda a documentação atualizada para a versão 1.2 completa, né? Eles mandam a documentação para a versão 1.1, mas não altera muita coisa em relação à versão. Aqui eu tenho o display, né? um TFT Touch. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Não dá para ver a especificação dele, mas ele é um TFT Touch Screen que é para a gente controlar a máquina sem precisar do computador. Eu consigo controlar ela usando o TFT, o displayzinho de 3.5 polegadas, esse display. E aqui são os drives DRV8825, que são os controladores dos motores. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 drivers. Eles se encaixam aqui na placa, que são para controlar os motores. Com essa placa eu consigo controlar até 7 motores, que são 6 drives, mais um drive eu consigo controlar 2 motores, que é no eixo Z. Eu consigo pôr 2 motores no eixo Z e eu controlo com o mesmo drive. Aqui eu tenho os dissipadores de calor, que é para colar em cima do drive, eles vêm separados. E esses drives, quando você coloca aqui na placa, você tem que regular de acordo com a potência do seu motor. Isso aí eu vou possivelmente explicar em um outro vídeo mais detalhado sobre essa questão de regular a potência a amperagem dos drivers de acordo com o motor. O objetivo de hoje é mais apresentar a placa mesmo e falar da correção desse eixo. Então aqui no kit que eu comprei, ele vem a placa, né, um cabo USB para fazer o controle da placa, vem os fios, né, para ligar na fonte de alimentação, que esses fios são ligados aqui, vem o cabinho para ligar o display e os drives do motor. E de brinde vem esses patinhos aqui, que a empresa, essa Big Tree Tech, manda esses patinhos aqui, não sei qual que é o objetivo. Vem alguns jumpers também, que é para controlar na placa, e vem um cartão micro SD, que é onde a gente carrega o software, né, de controle da máquina. Nesse caso eles recomendam usar o software Marlin, e esse software Marlin, você faz as configurações, compila ele e joga um arquivo BIM no cartão micro SD, e aí você tem todo o controle das placas, os controles da máquina, controlar todos os motores. Aqui é uma visão geral, mas aí na documentação ele mostra mais detalhado. Aqui eu vou acessar a parte da documentação, que dá pra gente entender melhor como que é desenhada essa placa. Aqui esse pacote veio, dá para você perceber, veio como versão 1.1, mas ele tem é destinado para o uso dessa placa. Aqui, deixa eu entrar na parte de fotos aqui. Esse pacote, esse arquivo aqui tem no repositório GitHub do fabricante, né, do Big Tree Tech, que é o fabricante da placa. E eu baixei esse pacote lá, vem toda a documentação, vem o drive, se o seu Windows não reconhecer automático a placa, ele vem com um pacote de drive aqui para porta com. Aí é só executar de acordo com a versão operacional do seu sistema e a máquina vai reconhecer automaticamente. E aqui o desenho da placa, aqui essa primeira foto, vem detalhado, vem explicando detalhadamente a posição de conexão de cada dispositivo. Aqui é o modelo, né? Esse é
o diagrama de conexão dos fios. Aqui é onde vem o fio da fonte de alimentação para alimentar a placa, né? Você conecta aqui para alimentar os motores, na verdade. Aqui é para alimentar a placa. Esse aqui, ela pode ser alimentada por tensão de 12 ou de 24 volts. Então, se você tiver uma fonte de 12 volts, pode usar. Se tiver uma fonte de 24 volts, também pode usar. Aí você conecta aqui, aqui vem detalhado aqui, nessa foto não dá para ver, mas vem aqui explicando qual que é o positivo e o negativo. Acho que está nessa posição, positivo, negativo. Aqui em cima também, para ligar a alimentação dos motores, é positivo, negativo. Aqui é para ligar a cama aquecida, né, para quem vai usar. No meu caso, eu não vou usar cama aquecida na minha impressora. E aqui você liga separadamente a alimentação também da cama aquecida. Aqui você é a entrada que vem da fonte para a placa, e aqui você liga da placa para a sua cama aquecida. Aqui está o diagrama de ligação dos motores. Aqui o encaixezinho para ligar o motor X, aqui o Y, aqui o Z, como eu falei, que dá para ligar dois motores. Se você vai usar só com um motor, você deixa esse jumpeado aqui, deixa os dois jumpers aqui para fechar o circuito nesse conector. Se for usar os dois motores, é só conectar aqui os dois motores. E um detalhe interessante é que essa máquina tem, essa placa, ela pode ser usada para impressão colorida. No caso, ela consegue controlar 3 motores para conduzir os filamentos para o seu bico de impressão, por hot end. Aqui vem como E, porque o nome desse dispositivo ele é extrusora, né? Dá para você ligar 3 extrusoras e aí você consegue fazer a impressão colorida. Aqui desse lado tem a ligação do LCD. Aqui tem 2 slots para ligar o LCD 1, LCD 2, e aqui é para ligar o TFT, que é aquele displayzinho o que eu comprei, né, o TFT Touch. Eu ligo ele aqui nesse encaixe aqui. E aqui é para ligar os fim de curso, né, as chavezinhas fim de curso da máquina. Aqui você liga fim de curso do X, do Y, do Z, e aqui é para ligar os fim de curso da extrusora. Aqui é para ligar os sensores, né? Aqui liga o sensor da cama aquecida, aqui liga o sensor dos termistor, né? Da extrusora 0, do 1 e do 2, que dá para você usar 3 filamentos, então você tem que medir a temperatura. Se você for usar 3 bicos diferentes, você usa os 3 aqui para medir. No meu caso, eu vou usar um hot end que entra os 3 filamentos no mesmo hot end, então é um hot end tipo diamante. Eu vou ver se eu tenho uma foto dele aqui, eu vou apresentar. Continuando aqui com os detalhes da placa, aqui eu tenho um botão de reset. Aqui é onde a gente encaixa o cartão de memória, né? É o TF Card, é o micro SD, onde a gente carrega o software. Aqui tem um slotzinho para encaixar uma placa Wi-Fi, que é muito interessante. Ela é compatível com o módulo ESP32 Wi-Fi. Se você quiser controlar sua máquina remotamente, sem nem precisar usar o display touch, você consegue controlar ela via Wi-Fi. É só colocar um módulo de Wi-Fi aqui. Nesse meu projeto eu não comprei esse módulo Wi-Fi, fica para um upgrade futuro. Talvez eu compre um módulozinho ESP32 de Wi-Fi para controlar remotamente. Aqui eu tenho uma conexão USB para flash drive, né, uma conexão USB comum, e aqui é o USB no padrão que vem o cabinho lá. Deixa eu ver aqui, esse cabo USB aqui nessa entrada. Ela é essa entrada aqui, a gente encaixa aqui a entrada que entra no computador. Nessa aqui ele tem esse encaixe para esse padrão USB. Continuando aqui com o desenho, cadê? Voltar nessa imagem, aqui o USB, parei no USB. Aqui são os conectores para conectar, para ligar os coolers, CNC fan, no caso é para ligar, ele vem escrito como CNC aqui, mas dá para você ligar tanto o cooler de resfriamento do hot end, quanto dá para ligar cooler para resfriar o laser, no caso, também você liga aqui. E aqui é os conectores para ligar
o seu hot-end. Aqui o hot-end 0, o 1 e o 2. Como eu falei, ela controla 3 filamentos. Se você quiser ter 3 hot-ends diferentes, no meu caso eu estou usando um hot-end que entra os 3 filamentos no mesmo, eu vou precisar usar só um módulo desse. No entanto, aqui em cima na extrusora eu vou ter que ter os 3 extrusores, que é para controlar os filamentos em momentos diferentes. Se eu quiser imprimir com uma cor só, se quiser imprimir só com duas ou imprimir com as 3 cores, eu posso acionar os 3 extrusores ao mesmo tempo, misturar as cores e aí vai sair tudo em um bico só, a cor já misturada. Então esse é o desenho, né, bem intuitivo. Tem uma documentação em PDF também que explica aqui, tem alguns detalhes da placa. A documentação é em inglês, mas dá para entender, traduzir no Google Translate para quem não consegue entender muita coisa em inglês. Mas é uma placa bem fácil de ligar. Aqui o microcontrolador dela, né, que seria o processador da placa. É bem poderoso essa placa aqui, é para impressão. Ela suporta o software de 32 bits, né, que ela consegue processar bem mais informações em relação ao Arduino Uno. No caso que para CNC, com a CNC Shield eu tenho a placa também, que eu vou mostrar em outra oportunidade. A CNC Shield com o Arduino Uno, que funciona muito bem para a parte de fresadora e de desenho e corte a laser, mas para impressão 3D ela já não consegue controlar, porque eu não consigo controlar os hot-end, extrusora com a CNC Shield, eu não tenho essa possibilidade. Aqui um detalhe interessante, que tem os fusíveis, né? Tem os fusíveis tanto para a entrada para controlar, evitar a sobrecarga na placa, né? Tanto na entrada dos motores quanto na entrada da alimentação da placa, e desse lado tem um outro que é para controlar da entrada da cama aquecida. Aqui tem mais algumas fotos que vem na documentação da placa, né? Aqui não tem nenhum desenho explicando o que é, como que liga. Aqui a foto do processador dela ampliada, e aqui duas fotos em ângulos diferentes, mas é a mesma placa. Aqui a parte de trás dela, né, o desenho, né, das conexões, tem a identificação do fabricante aqui e a posição de cada o desenho das conexões. Aqui é o desenho por cima dela, né, a parte de desenho, não a foto mesmo, que é bem legal também. Bom, em relação à placa é isso. E os drivers, esses drivers aqui, ele é o DRV8825, que ele consegue controlar muito bem os motores. Aí eu vou mostrar um videozinho aqui, que é um vídeo que eu tô fazendo a ligação desses drivers aqui. Deixa eu achar onde que tá o vídeo aqui, que eu não consegui gravar ao vivo, mas eu vou achar onde que tá o vídeo aqui da gravação da conexão dos drivers. Aqui, acho que tá aqui. Aqui eu vou desembalar elas. Veio aqui tudo na caixinha, bem embalado, o kitzinho bem legal. Deixa eu adiantar um pouco aqui. Aqui é o cabo, né, para ligar o display. Aqui ele vem com essa partezinha separada aqui, que é para ligar no pino reset, que tem lá no encaixe, né, no conector. Aqui é o display que eu estou desembalando agora. Ele é bem de 3.5 polegadas, versão 2 também. Ele tem um botãozinho de reset aqui também. Tem os conectores, e aqui ele tem um encaixe, né, para cartão, para micro SD também, que a gente pode colocar os arquivos de impressão aqui. Aqui é o chip controlador dele, tem um bisezinho ali para ele dar uns bips. E agora eu vou abrir a placa
a caixinha da placa. Aqui vem os cabos, né, no saquinho bem separado, viu? Os cabos, o cabo USB, e vem os cabinhos para ligar a fonte de alimentação. É uns cabos bem robustos, bem resistente. Dá para você ligar a fonte até de 24 volts, né? Aí os cabos são preparados para ligar a fonte da maneira correta, para não dar fuga de carga e essas coisas, para evitar acidente também de curto-circuito. Ele já vem com os conectores, bem interessante. Aqui nos saquinhos aqui dentro tem os drivers. Eu vou desembalar eles agora. Aí eles mandam um cartãozinho, né? O Big Tree Track manda um cartãozinho de propaganda da empresa. Aqui vem os jumpers. Para você, esses jumpers é usado para controlar os micropassos dos motores. Quando eu estiver explicando essa parte de ligação dos motores, eu vou comentar sobre essa questão dos micropassos. Isso provavelmente vai ficar para um próximo vídeo. E aqui são os drivers, né? Estou desembalando. Bem pequeno ele, bem compacto. Ele já vem preparado para encaixar no módulozinho da placa. Essa imagem ficou meio embaçada, não dá para ver detalhe, mas tem outras imagens para frente no vídeo que vai dar para ver direitinho ele vem explicativo também, né, os desenhos, né, para você ligar ele da maneira correta. Aqui ele tem uma chavinha do outro lado. Aqui ele vem escrito Enable, que é para você encaixar no lado correto da placa. Aqui vem o desenho de cada pino, correspondente ao pino que ele vai se comunicar na placa. Aqui o dissipador de calor dele. Tem algumas pessoas que falam que esse drive ele esquenta muito. Aí, bom, nos testes que eu fiz, eu até liguei a máquina, ele não esquentou muito. Na verdade, ele nem esquentou. Os motores também, eu já vi alguns vídeos, o pessoal comentando que os motores esquentam bastante. Mas eu acredito que seja por causa da regulagem da tensão que você põe, de acordo com a amperagem do motor e quanto que você põe no drive para ele jogar a amperagem máxima para o motor, por isso que ele deve esquentar. Nos meus motores, os meus motores ele suporta até 1.4 ampere, e eu não coloquei esse máximo no drive, né? Aí na regulagem lá na contagem do valor de referência para alimentação dos drives, eu não coloquei o valor máximo, e por isso os meus motores não esquentam. E também ele não perdeu força, né? O torque dele continua muito bom para dar conta de puxar os eixos da máquina. Aqui eu vou fazer a conexão dos drives na placa, e depois eu coloco os dissipadores de calor. Aqui eu vou desembalar, ela vem embaladinha nesse saquinho para proteger. E aí dá para você perceber aqui a versão dela, né? É a Big Tree Track SKR Pro versão 1.2, e aqui os conectores igual tá no desenho. Aqui o chip, né, o processador, e os conectores igual tá lá no desenho. Já vem com alguns jumpers aqui. Nesse lado também acho que ele veio com alguns jumpers que eu já acabei tirando. Aqui é a proteção, né, para ligar os drives. Aqui vem mais e o menos, vem explicado, desenhado tudo certinho para ligação da alimentação da placa, alimentação do motor, alimentação da cama aquecida, e aqui para alimentar. Aqui na verdade já é para ligação dos periféricos que você vai usar, né? Que, né, eu expliquei na parte anterior. Ligar os hot ends, ligar as fãs, aqui o USB, aqui o outro USB, e o módulozinho de micro SD, e aqui o encaixe para esse aqui, onde eu estou apontando o mouse, o encaixezinho para conectar o módulo Wi-Fi. Aqui cada encaixe bem desenhado para você não ligar da maneira correta para conexão dos motores.
ela é uma placa bem fácil de instalar. Aqui, como eu falei, né, os fusíveis, vem dois aqui desse lado, mais um desse outro lado, que é para proteger a máquina de sobrecarga. Se caso você tem uma sobrecarga na rede que joga a tensão além dos 24 volts na placa, né, ele não vai queimar a placa, ele vai queimar só esse fusível aí. Você troca o fusível e sua placa tá protegida. Aqui a conexão dos drives, né? Como eu já tinha regulado ele antes, eu vou só fazer o encaixe dele, fazer a conexão na placa. E aqui tem um detalhe importante, né? Que é a posição que você vai conectar ele. Aqui está escrito EN, que é de Enable. Aí na placa também ele tem essa marcação EN aqui em cima, bem no cantinho. Ele tem essa marcação EN que é para você conectar da maneira correta. Ele fica desse lado aqui, no lado esquerdo. Tá bem em cima aqui escrito EN. Aqui em todos esses lados ele tem escrito que os drives eles são conectados todos na mesma posição. Aí essa posição que você conecta ele, aí dá até para ter uma base que ele fica com essa chavinha de regular a tensão dele. Essa chave fica para frente na placa, para o lado de fora, para o lado do conector dos motores. Se você não, se a sua placa alguma coisa você não conseguir ver o escrito EN de Enable, você toma como base essa chavinha que ela fica para o lado do lado de fora aqui da placa, para o lado dos conectores do motor. Aí a sua conexão do seu drive está feita da maneira correta. No momento de conectar, de colar o dissipador de calor aqui, esse dissipador de calor ele vem com a fitinha dupla face. No momento de colar ele é interessante prestar atenção para não tocar nesses pinos aqui, para não fechar curto no drive, porque senão você pode queimar o seu drive ou deixar a sua máquina fora de controle, caso o dissipador de calor, como ele é de alumínio, ele é condutor, né? E se ficar conectando, se ele ficar mal posicionado e tocar nos pinos ali, ele vai causar interferência no funcionamento do drive, ou até mesmo causar a queima dos drives. Isso não é interessante que aconteça. É bem fácil, né, de colar esses drivers. Deixa eu adiantar o vídeo aqui para ver o que tem para frente. Estou colando os drives ainda aqui, como ele ficou depois de encaixado os drives com o dissipador de calor. Fica bem legal. Essa placa ela é um pouquinho grande em relação à CNC e o Arduino Uno, mas dá para perceber que ela não é uma placa enorme, né? Até depois que ela está posicionada na estrutura da máquina, dá para ver que ela não fica muito grande. Aqui, como eu já estou com os motores instalados, né? Lembrando que essa gravação eu fiz antes de fazer a correção do eixo. Aqui eu vou fazer a conexão dela, ali ela fica bem compacta aqui, né? E é fácil de conectar. Aqui eu estou ligando a alimentação. Eu estou usando uma fonte de PC, uma fonte ATX de PC antigo, para alimentar essa placa. Essa fonte eu ainda vou dar uma melhorada nela, que ela não tem o botão de liga desliga. Eu comprei recente o botão de liga desliga, uma chave, né, para liga desliga da fonte, e eu vou adaptar ele aqui quando essa parte estiver pronta do projeto. Lembrando que aqui essa ligação está feita aqui de forma provisória, ela não vai ficar aqui definitiva na placa. Eu estou fazendo essa conexão aqui só para testar algumas funcionalidades da máquina e também para aproveitar para imprimir algumas coisas, para terminar de imprimir algumas peças que vai ajudar a finalizar na máquina, inclusive imprimir um case para essa placa aqui. Eu vou imprimir um case para ela, imprimir um case para minha CNC Shield, um casezinho para o display touch, e aí depois eu consigo acomodar ela de uma maneira que vai ficar muito legal aqui. Essa fiação também está provisória, né? Eu vou ter que organizar depois, mas aqui é só para fazer os testes mesmo. Eu acho que nesse vídeo aqui eu cheguei a ligar a tela. Deixa eu ver se eu tenho ele ligado. Você está no segundo vídeo, só para vocês verem a máquina, a plaquinha ligada e movimentando algumas partes do eixo. Então nessa parte do vídeo não tá, mas eu tenho um outro vídeo aqui que eu tenho
a máquina ligada, telinha ligada. Deixa eu adiantar a parte aqui onde que eu vou ligar. Aqui eu estou fazendo a ligação do hot-end, né, ligando o termistor. Eu quero ver a ligação da... Estou ligando a chave fim de curso. Essa chave fim de curso eu vou trocar elas, que eu vou colocar uma chave fim de curso que vem com filtro de ruído, que é para evitar da máquina parar quando ela estiver funcionando. Essas que eu comprei anteriormente, ela não tem filtro de ruído. Eu liguei aqui, a máquina estava trabalhando, quando acionava a chave fim de curso, a máquina ficava meio doidona, então eu tive que trocar essa chave fim de curso. Aqui a ligação do display, eu vou fazer a ligação do display agora. Isso aqui, ele vem um encaixezinho certinho aqui para você encaixar. A posição do encaixe também é única, não tem como você encaixar ele da maneira correta. Ele só encaixa aqui em uma posição. E para ligar na placa, ele, se você não prestar atenção, você pode ligar de maneira incorreta. Mas na placa ele tem escrito lá um res, que é o pino de reset, e esse pino que vem separado aqui no conector, ele encaixa no pino res lá da placa. Então presta bem atenção na hora de fazer a conexão dele para não conectar da maneira incorreta. Eu não cheguei a conectar da maneira incorreta, eu não sei exatamente o que acontece se ligar ele da maneira incorreta, mas eu não quis correr o risco, então já prestei atenção para ligar ele da maneira correta. Eu estou ligando aqui, vou ligar a fonte. Para ligar a fonte aqui eu uso aquele método tradicional de ligar a fonte externa de PC, fonte que não tem chave, então é só usar o fio preto e o verde, e aí eu conecto, fecho o circuito de um para o outro, que é a fonte liga. Eu vou puxar a máquina aqui para conseguir ligar ela na tomada, que a minha tomada está longe e o cabo de alimentação que eu tenho não estava chegando, então eu vou puxar ela bem para o canto aqui para conseguir ligar. Aí eu consegui ligar na tomada ali. Agora eu vou ligar ela na tomada, vai acender o displayzinho aqui, vai acender os LEDzinho da placa, e aí eu vou conseguir controlar. Lembrando que eu já vou conseguir controlar ela aqui, porque eu já fiz o carregamento do software, né, do Marlin na placa. Que eu vou fazer um outro vídeo dedicado nessa parte do Marlin e os parâmetros de controle, né, que você precisa editar lá no arquivo de configuração do Marlin. Se eu for gravar tudo em um vídeo só vai ficar muito extenso, então eu vou fazer um vídeo dedicado para essa parte de regulagem dos drivers, né, tensão dos drivers e o carregamento do Marlin na placa. Aqui o displayzinho, né, o ícone, o layout padrão dele é esse. Tava à noite, tá meio escuro, não dá para ver direito os ícones, né, mas em algum momento aqui eu consegui pegar um foco legal que dá para ver como que é o layout do display. Lembrando que esse é o layout padrão, tem vários templates na internet que você pode usar e mudar o tema, né, customizar essa partezinha aqui do display, mudar os ícones e tudo. Aí aqui ele vem para medir a velocidade da fan, né, aqui a cama aquecida, aqui o hot end, um botão de menu, tem várias opções de menu aqui. Aqui a opção para movimentar a máquina, né, para movimentar os eixos, que é o que eu vou fazer agora, fazer o teste de movimentação da máquina, para ver se os drives estão se comunicando corretamente e mandando a informação para os motores para fazer o movimento dos eixos. Você vem mover e aí eu tenho os desenhos dos eixos aqui, Z-, Z+, Y+, Y-, X-, X+. Aqui eu regulo quantos milímetros eu quero movimentar. Ele já vem pré-definido aqui 0,1, 1 ou 10 milímetros. Cada vez que você clica no eixo correspondente, ele vai movimentar quantos milímetros você definiu aqui. Aí eu vou movimentar aqui no eixo Z, no eixo Y e no Z, na verdade vai ser no Z. Olha o barulhinho do motor. Ele está movendo 10 milímetros.
Na verdade aqui ainda tive, foi o primeiro teste, eu tive que ajustar essa quantidade de passos por segundo para ele movimentar 10 milímetros corretamente. Que isso também eu vou explicar no próximo vídeo. A quantidade de passos por milímetro que você vai colocar no seu motor para ele andar a quantidade de milímetros que você quiser. Então é isso aí. O objetivo do vídeo de hoje era esse: apresentar a eletrônica, né, da máquina, apresentar essa plaquinha super poderosa aqui com esse display touch, né, a Big Tree Tech SKR Pro versão 1.2, que é a placa que eu vou usar na minha máquina. Pelo menos para impressão 3D eu sei que eu vou ter que usar ela, mas se ela controlar também, eu vou fazer os testes. Se ela controlar o módulo laser, se controlar a micro retífica para fresa, eu vou acabar usando essa placa aí só para controlar toda a minha máquina. E a CNC Shield eu vou fazer alguma outra coisa com ela, ou fazer um outro projeto. Lembrando que eu também vou testar a máquina com a CNC Shield. Eu já fiz, antes de mudar o eixo, eu já tinha feito um teste inicial com laser. Aquele meu laser que eu testei, eu acabei perdendo ele perdeu a potência, né? Eu não consigo mais gravar nada com ele, nem desenhar. Ele só acende o LEDzinho do laser, mas não tem potência nenhuma. Aí eu encomendei um segundo módulo. Aquele módulo era de 15 watts, agora eu comprei um módulo de 30 watts e estou esperando chegar. Aqui um detalhe interessante, que eu consigo controlar a posição dos motores, né? Eu consigo inverter, tá vendo? Inverte a posição do X, Y, Z, direto pelo controlezinho do display. Eu não preciso editar o software direto lá, recompilar ele, mandar para a placa de novo para controlar os motores. Eu consigo controlar bastante coisa aqui direto pelo displayzinho. Aí tem várias opções que talvez, se o pessoal quiser também que eu faça um vídeo detalhando o que é cada opção aqui que o displayzinho oferece. Ali eu consigo controlar passo por milímetro também, consigo controlar o feed rate, consigo controlar aqui a velocidade dos eixos, né? Consigo controlar tudo aqui pelo drive, pelo display. Mas um detalhe que eu percebi, que quando você seta esses parâmetros aqui, quando você desliga a sua máquina, ela volta com os parâmetros que está lá carregado no software. Então, esse controle, usando o display ali, é só um controle para quando você tá trabalhando no momento. Você precisa fazer algum ajuste ali, aumentar a velocidade ou algo do tipo. Mas depois quando reinicia a máquina, ele acaba perdendo essa velocidade. Então é isso aí, pessoal. O objetivo do vídeo de hoje era esse mesmo, mostrar a placa, né? Aqui eu vou mostrar a documentação também. A documentação, aqui vem um manual. Aqui vem um manual escrito como versão 1.1, mas é o mesmo manual. Vem um desenho da placa, vem aqui uma documentaçãozinha resumida, né? Mas dá para entender os funcionamentos da máquina aqui. Especificação da placa, né? Tamanho dela, a voltagem que ela aceita, 12 volts, 24 volts de corrente contínua. Tamanho de instalação, aqui máximo de temperatura para a cama aquecida que ela suporta. E aqui com 12 volts ela suporta até 180 graus, e com 24 volts pode ir até 360 graus. Aqui a corrente do motor, ela aceita motor de até 15 ampere, e ela fornece até 15 ampere para os motores. Aqui para acessórios 10 ampere, e aqui vem um diagrama, né? Diagrama as medidas dela de acordo com os parafusos aqui para fixação. Vem bem detalhado aqui aquela foto, né? O diagrama de fiação com ela com foto. Tem o diagrama de fiação aqui com desenho, né? Tem
mais embaixo tem um desenho de fiação com foto também. Aqui um exemplo de conexão dos fios da fonte. Aqui nesse desenho ele está usando outro modelo de fonte, não é a fonte de PC que eu estou usando. Aqui vem escrito, bem resumido, um detalhe sobre esse jumper aqui, que esse jumper é para você usar ela para controlar via USB ou usar o controle dela, alimentação dela via USB ou alimentação via fonte. Aqui, se você for alimentar ela sem fonte, alimentar ela por USB, você muda o jumper para essa posição, deixa esse pino livre da esquerda. Se você for alimentar com a fonte, você deixa o pino da direita livre. É só inverter o jumper. Bem resumido aqui, explicando o que é essa opção. Está em inglês, mas dá para traduzir e entender. Aqui explicando a instalação do drive, né? Se ele não reconhecer, vem um link aqui do GitHub dele para você baixar o drive. Se de início seu computador não reconhecer, você pode instalar os drives que está nesse repositório. Aqui vem o link para baixar o firmware, que é o Marlin, né? Versão 2.0. Aqui vem um resumo da ligação dos drivers. Você pode usar dois tipos de drive. Na verdade ela suporta mais tipos de drive, né? Mas os mais comuns é esse A4988 ou o DRV8825. Na verdade eu tenho esse drive A4988 que eu comprei para CNC Shield, só que eu tenho só 4 desse. Aí para usar nessa placa eu comprei o kit, né? Aí veio com esses drives aqui, o DRV8825, que é esse roxinho aqui. Aqui vem escrito, né, um desenho explicando a posição dos jumpers de acordo com o drive que você for usar. Você precisa mudar os jumpers. Aqui os modos, né, de uso dela, você controla também usando os jumpers. E é uma documentação bem interessante. Aqui explicando sobre a funcionalidade que eu falei que ela tem, né, para usar o Wi-Fi. Esse é o módulozinho ESP32. O módulo para o Wi-Fi ele vai se encaixar aqui em cima do USB. Os conectores ficam atrás, mas aí o drive ele vem com um encaixezinho preparado para se encaixar aqui e ele fica acima da porta USB. Aqui mais uma explicação sobre o tipo de drive, dependendo do drive que você for usar. Esse TMC2209 é um outro driver. Aí se você for usar ele, precisa cortar esse pino aqui para encaixar corretamente na placa. Aqui explicando, se você for usar com um motor só no eixo Z, você deixa os jumpers aqui. Se for usar com dois, você só conecta os dois aqui. Aqui explicando sobre os LEDs da chave fim de curso. Os LEDs da chave fim de curso fica aqui do lado dos conectores do motor. Aqui para conexão de sensor de nivelamento automático, né, da mesa, que é o BLT Touch. O BL Touch, que é o mais comum usado. Ele vê o encaixe também para controlar. Aqui para você, um módulozinho para você conectar para desligar a máquina automaticamente depois que termina a impressão. Bem interessante. Aqui vem explicando outros tipos de componentes. Esses componentes ele não vem com a placa, lembrando que isso aqui não vem na placa. Esse também não vem no kit. E é isso aí, a documentaçãozinha bem explicativa. E a placa é fácil de ligar e fácil de manusear também. Então é isso aí, pessoal. O objetivo do vídeo de hoje era esse, explicar detalhes da placa, pôr ela para funcionar, fazer o teste inicial. Aí no próximo vídeo eu vou explicar mais detalhadamente o carregamento do software, né, como a edição dos parâmetros de configuração, carregar ele no cartão SD e tentar imprimir alguma coisa, ou pelo menos aquecer o hot end lá, pôr o filamento para ver ele derreter o filamento. No entanto, o foco agora é sobre a parte de funcionalidade mesmo da máquina, de
ligar a eletrônica. Para quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem tiver dúvida, posta no comentário. Tiver alguma sugestão de melhoria lá da estrutura da máquina, também pode postar no comentário. Se tiver dúvida, pode postar, que eu vou procurar responder todo mundo o mais rápido possível. Se tiver dúvida sobre algumas funcionalidades da placa, o que ela suporta, o que não suporta também, se tiver dúvida de entender a documentação, pode postar no comentário. Compartilha esse vídeo aí para ajudar o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de lançamento de novos vídeos. E é isso aí, vamos construir a nossa máquina aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.